Filomático, o universo da filosofia e da matemática. Simetria educacional. O professor formador de estudantes precisa ter simetria educacional, ou seja, atuar em sintonia com os estudantes e não com os alunos, pois alunos toda escola pode ter, mas um professor precisa formar estudantes, de modo que faça sentido o que se ensina para a compreensão do papel do professor formador, com a finalidade de atingir suas metas. Para que possa haver simetria, desenvolver um excelente resultado em sala de aula e essa visão possa ser multiplicada entre os estudantes e os professores, é necessário lapidar de uma vez por todas alguns entendimentos. Para isso, citaremos o exemplo de quando o professor está ensinando o Teorema de Pitágoras pela primeira vez aos seus estudantes e diz: o somatório dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Pode ter certeza de que a maioria desses estudantes não sabem o que são catetos e nem o que é hipotenusa. Essas duas palavras serão suficientes para bloquear o início da construção do entendimento e muitos desistirão antes de saber. Por isso, é importante que o processo de comunicação em qualquer segmento seja claro e objetivo. Quem dá essa clareza é o guia, o professor formador. Se antes de ensinar determinadas fórmulas, assuntos no geral, fossem conceituadas as palavras, como no exemplo cateto e hipotenusa, de uma forma clara e objetiva, em consonância com a prática, onde aplicar talvez tivesse menos desistências. Sabemos que o fator atenção conta demais na hora da explicação, porém, quebrar o gelo, quebrar paradigmas, dar exemplos práticos são ferramentas que facilitarão a vida do professor, para que haja um melhor entendimento de todos. Comunicação não é apenas quando um fala e outro ouve e vice-versa. Comunicação é a arte do entendimento bionívoco, onde a pessoa 1 que fala A e esta precisa ter o feedback A da pessoa 2. Caso isso não ocorra, não há comunicação e, consequentemente, não há resultado. O trino lógico da comunicação assertiva é percepção, inferência e julgamento. Segundo Moura, então, se o professor formador, ao ensinar uma fala, precisa estar atento ao feedback, e para isso a percepção é o primeiro instinto a ser acionado. Na sequência, tem que haver uma conclusão, que é a inferência do que foi falado, e só por último o julgamento. Se em algum momento houver uma desordem nessa sequência, provavelmente não haverá entendimento, e não havendo entendimento, não haverá resultado. O professor formador precisa ficar atento a isso, e também o frequente cansaço e desânimo pode levá-lo a perder a principal característica de outro trino lógico, só que dessa vez o trino do ensino, conhecimento, habilidade e atitude. Conforme Moura, essa principal característica é a atitude. Se a perder, fará o conhecimento e a habilidade passarem despercebidos. E tudo será desperdiçado antes de nascer o entendimento. O trino lógico do ensino e o trino lógico da comunicação assertiva precisa caminhar lado a lado. Porém, a atitude do trino lógico do ensino o elevará, fazendo-o buscar ferramentas, descobrir novos caminhos e, por fim, fortalecerá em um processo contínuo os seus conhecimentos e suas habilidades serão percebidas com uma visão mais elaborada dentro de um julgamento preciso. Portanto, se ser melhor é possível, ser bom já não basta. Não existe resultado duradouro sem o esforço contínuo. 9 dicas para melhorar a simetria educacional. Usar sinônimos, colocar conjunções coordenativas, reler o parágrafo, evitar palavras complicadas, colocar-se no lugar do estudante, ler mais e incentivar a ler,
incentivar a escrever, usar canais de comunicação direcionados e ser dinâmico. O professor formador criativo fica sempre conectado com as novidades que aparecem, pois sua profissão é dinâmica. As transformações aconselham a não ficar parado no tempo. A busca pela criatividade é um desafio. No mundo atual, procura-se não o mais inteligente, mas aquele que faz acontecer de maneira diferente e criativa. Com essas informações e seguindo as dicas que devem ser comprometidas com a formação do estudante, farão com que a simetria educacional dentro dos assuntos ensinados, o seu planejamento de aula e a sua comunicação assertiva levarão o professor formador a excelentes resultados.